Calma, 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 calma. Nesta nova série de programas vamos ter áudios em outras línguas. Então, se você quiser ouvir sem tradução, continue aqui. Agora, se você se sente confortável e quiser com tradução, é só ir no nosso feed e procurar o programa com o nome Com Tradução. Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, eu posso dizer pra vocês que atestado e garantido que nada é simples na produção de um podcast semanal por mais de 5 anos ininterruptos. Mas tem dias e programas que dão muito prazer em realizar. Esse é um deles. Hoje a gente vai falar sobre um grupo chamado Women in Beer, que é do Reino Unido. E mesmo antes de saber qualquer coisa sobre elas, eu já tinha ficado feliz em saber que elas existiam e se organizavam dessa maneira. Então, esse é um programão. Os programas geralmente são bons, mas esse tem um potencial extra. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui, e se a gente organizar direitinho e principalmente se respeitar, tudo funciona. Isso aí. E se você gosta do conteúdo que a gente produz, se você vê valor nessas abobrinhas e eventuais coisas importantes que a gente traz aqui, aprecia esses debates geniais, essas reflexões bonitas que a gente traz, você deve ser mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse apoia.se/Surra de Lúpulo e seja um mecenas. Claro que também tem um jeito grátis de ajudar. Pega o link desse episódio e manda para aquele amigo ou amiga que curte cerveja especial. Espalhe a palavra de Surra de Lúpulo pro mundo, né? Outro jeito bom de ajudar é seguindo a gente na plataforma de áudio preferida, deixando 5 estrelinhas na avaliação. Isso ajuda as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante para você e vai indicar para outras pessoas. Bom, meus amigos, sem mais delongas, a gente conversou aqui com a Amélie. E aí, nessa primeira pergunta, a gente pediu que ela se apresentasse para vocês e nos contasse o que é o grupo Women in Beer e quais foram os motivos que levaram para a criação desse grupo. My name is Amélie. I'm the founder of Women in Beer in the UK. Women in Beer is a community of women who like beer and also women who work in the beer industry. I founded the group 7 years ago when I moved to the UK. Initially, it was simply to make friends, meet like-minded women, but I was already working in the beer industry, so I was very aware of any issue of sexism in the industry as well. I think what we wanted is trying to, just like encourage women to drink more beer, to go out in a pub with some friends, but also to highlight the women who worked in the industry and maybe create vocation. E aí, Henrique, o que você pensa sobre isso? A primeira coisa que me vem direto à cabeça é uma questão... A gente sempre pensa, né, a rede de apoio, principalmente olhando para a indústria, a gente já sabe, porque não é somente na indústria cervejeira, a gente sabe que, infelizmente, as mulheres têm menos representatividade em vários ramos profissionais, vários. Apesar de que a gente já mencionou inúmeras vezes que a mulher, no mundo da cerveja, nesse mundo que a gente tá, a mulher teve o momento de protagonismo inicial. Era ela que tinha isso.
Mas o que me chamou muita atenção dessa fundação do Women in Beer é a questão de encorajar mulheres a beber mais cervejas e sair em um bar com algumas amigas. Que se tu for ver, Lud, realmente é uma coisa que, fazendo um paralelo com o Brasil, é raro de ver. É raro de ver uma mulher sozinha no bar bebendo uma cerveja, é raro ver, proporcionalmente, né, ver mais mulheres juntas ou em grupos mesclados com homens também, enfim, mas é uma coisa mais rara. Então, eu achei interessante que isso começou também como um apoio à coisa mais primitiva, talvez, no mundo da cerveja, que seja beber cerveja. Sim, sim. Quando a gente fala de rede de apoio para situações de grupos que são minorizados, né? Pra gente não falar minoritários, porque as mulheres, nem os homossexuais, nem as pessoas pretas são minoritários, eles são minorizados, porque são em maior quantidade. Passam por essa situação da gente acabar não conseguindo se inserir, e porque a presença masculina às vezes é não apenas, nesse caso, em maior quantidade, mas um bocado intimidadora também, né? Justo. Então você buscar se reunir, estar com pessoas, com pares que façam sentido para você, é muito interessante. Eu mesma, quando eu criei o perfil da Hipacondríaca, acho que eu já contei essa história aqui no programa alguma vez, eu tava me curando de uma dor de cotovelo, de uma amizade perdida. Porque eu acho que é pior do que perder um amor, é perder uma amizade. Porque perder um amor, você fala, cara, é uma merda e tal, eu vou encontrar outra pessoa, vai ter uma tampa pra minha panela. Agora, quando tu perde um amigo ou amiga, perde, que eu digo assim, você brigou com essa pessoa, essa amizade, houve uma cisão, você fica chateado e tal, enfim, tinha perdido um grande amigo que bebia uma cerveja forte comigo. E aí eu falei, porra, eu tenho que largar essa porra de querer sair com um amigo, eu quero achar mulher que gosta de tomar cerveja igual a mim. E aí eu comecei a fuçar isso. Então, caí num grupo de mulheres, que foi muito legal, muito divertido, não sei o quê, mas depois rolou um estresse e tal. Mas é esse, o conceito de você ir até o bar com pessoas que querem a mesma coisa que você, que é o conceito da associação, que é o conceito da confraria, que é o conceito de qualquer comunidade sobre qualquer assunto, né? Então, e também mais pessoas te dão respaldo para que você se sinta mais confortável nos lugares, quando você não se vê tão representado ou representada, né? Total. E em qualquer nível que tu estiver saindo, inclusive do âmbito de gênero ou questões assim, qualquer nível, a gente precisa estar representado de alguma forma, seja no nível de consumo. Eu não sei beber cerveja ainda. Eu quero ter outras pessoas que também não saibam pra eu não me sentir isolado também. Então eu também não sei. Não, tu sabe beber cerveja muito bem. Os últimos dias representou bem o teu cenário, inclusive. Pô, quando você bebeu cerveja comigo, você não sabia beber, eu também não, a gente chegou bêbado em casa, então a gente não sabe beber igual. Não, a gente não sabe parar. É diferente. Entendi, tá bom. Serve também. Tem mais uma forma de contribuir com Surra de Lúpulo. Você sabe como? Bebendo cervejas, como a gente tá falando aqui. Aí vocês vão dizer, a gente já faz isso? Não, meus amigos e amigas, aqui eu tô me referindo a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumada. Sabe de quem a gente tá falando? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também vai além, proporcionando experiências completas em seus bares próprios de um e-commerce que entrega pro Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. E o melhor, quem está ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site Stannis.com, Stannis com 2 N's. Segunda pergunta. Pelas nossas pesquisas, já são mais de 7 anos desde a criação do Women in Beer. Como foi a adesão das mulheres ao grupo e o que vocês trabalham internamente? So for the first meetup, back in 2018, we were 4 people, including me. Over the years, the group has grown, and I think now we're about 700 members on our Facebook group, plus, of course, some members who are not on Facebook, but who get the information through our mailing lists. So yeah, we can say that the group has increased quite a lot through the year. We have members across the world. We have sometimes people coming from the US and just like dropping us a message on the group saying, "Well, guys, do a meetup? I'm in Edinburgh, I'm in Scotland, for example, where we based initially. I'm in Edinburgh for some holiday. Let's have a meet."
And that's what we try to do often, is like to, when someone's coming from abroad, to organize something specifically for them when they're over. O que você pensa dessa resposta, Woody? Então, eu acho que é um complemento daquilo que a gente falou, né? Você vê, são 7 anos de um grupo criado para agora ter uma representatividade maior, uma adesão maior. Tanto que elas começaram com um grupo no Facebook, continuam por lá, aparentemente. Eu tentei verificar o grupo e o grupo existe lá. E nesse grupo parece que acontecem trocas, e sobretudo essas trocas do tipo, eu tô em tal lugar, vamos fazer um encontro, mesmo que não estejam as fundadoras, né? Outras pessoas podem participar e tem esse acolhimento. Então eu acho que o fato do grupo ter crescido agora vai trazendo visibilidade. Como a Amélie já falou, ela é uma pessoa que trabalha no mercado cervejeiro, então ela também está olhando isso não apenas com um olhar romântico de quem quer conhecer outras mulheres que querem beber junto, mas ela também está analisando criticamente esse mercado de dentro, né? Então, acho que é um ponto importante por aí. E a gente ainda segue nessa linha da rede de apoio, né? Que eu acho que é o importante ainda nessa fase. E também tem um reforço aqui que nós vivemos tempos digitais, né? A gente não consegue mais fugir, por mais que a gente queira, reforce, inclusive aqui no Surra de Lúpulo e também no Braçagem Forte, a gente reforça o associativismo, até os encontros com as pessoas, seja com mecenas, seja com apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. A gente sabe que, principalmente uma associação com o intuito da Women in Beer, se limitar ao físico, é muito complicado, principalmente estando em Edimburgo, né, uma ponta da Europa. Sim. Então, o uso também do digital para atingir mais mulheres, atingir mais participantes, e que a comunidade também não seja simplesmente aquele momento de confraternização no bar, ou em visita à fábrica, ou etc. Outros tipos de atividades físicas, mas que possam ser reforçadas de uma maneira, e também por pessoas que não estão no círculo do dia a dia, sabe? Sim, sim. Se conseguir capilarizar, eu acho que tem um pouco disso. Se você facilita a maneira como as pessoas acessam esse grupo e essa troca, você consegue capilarizar e trazer mais pessoas, mais mulheres para participar. E facilitar é uma palavra importante, né, Lud? Total. Talvez seja um ponto de crítica para associações, em geral, tá, gente? É o facilitar. Dificultar não é o melhor caminho. Com certeza. Bom, aí a gente partiu para a terceira pergunta, que eu acho que é quando a gente começa a entrar um pouco mais para conhecer um pouquinho da participação feminina no mercado cervejeiro britânico. Então a gente pergunta para ela, como é que você enxerga a participação feminina no mercado cervejeiro britânico e se existem políticas afirmativas que ajudam nessa inclusão e se elas existem, quais são? It's still quite difficult for women to work and make a career in the beer industry. Problems of sexism in the workplace or even harassment are still very much a thing in the UK. We are struggling to attract more women and to retain the one who are already there. According to latest CIBA reports, CIBA is an organization supporting independent breweries. Only 8% of brewers and only 23% of managing roles are female. Which is very, very few, especially if you compare to any other STEM industry. Initiative like our mentorship program, for example, aims to help women find mentoring to develop their skills and ensure they are supported in their career along the way. Make sure they find the support that is essential for them to make a career and to pursue the career in the industry. But we have also, I would say, other policies. I think the UK have tried for the past few years to be more diverse, to be better at our inclusion. So we have some more and more festivals that have a code of conduct as well, just to make sure that women are not harassed when they're just coming to enjoy a beer festival, but also code of conduct for companies as well, and system for them to give it if they are in a situation of harassment. So hopefully we'll get better in the industry in the next few years, but it's still a long road. Né? Mas é um serviço um serviço e um esforço que precisa ser contínuo para as coisas funcionarem. A gente tem bastante
insumos, né? A gente teve casos da Brewdog no Reino Unido mesmo, né? Sobre tanto como sexismo, quanto até mesmo assédio no ambiente de trabalho. A Melissa Cole explorou, na verdade não é a palavra correta, mas expôs muito também sobre casos de pessoas que tiveram isso associado, né, à sua atuação no mercado cervejeiro. E eu me esqueci o nome de uma pessoa também que ela começou a fazer relato nos Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos também, de casos de sexismo que existiam dentro do mercado, não somente na produção de cerveja, mas na cadeia inteira, né, que também é no serviço, é no administrativo, é na distribuição, que a gente pode ter essa lente muito fechada, né, num ambiente muito pequeno, mas o mundo da cerveja ele é bem grande, né, ele tem muitas áreas que são necessárias. E em todas essas áreas, infelizmente, as mulheres estão expostas a esse tipo de situação que precisa, como ela falou aqui, né? Ainda tem avanços acontecendo no Reino Unido, a gente sabe que tem avanços acontecendo em outros países, mas ainda, para chegar no ponto de ser realmente seguro, é difícil ainda, é um long shot ainda, diria eu. Sim. A minha observação aqui parte um pouco de um papo que a gente teve, inclusive com a conversa lá no Braçagem, com o Oscar, sobre associativismo, falando que a gente precisa deixar a palavra... Não, o ideal não seria isso, mas a gente precisa deixar os homens menos confortáveis para dizerem o que eles quiserem dizer, sobre quem eles quiserem dizer, sobre fazer comentários livres. A gente não pode confundir essa maluquice de liberdade de expressão, não é bem assim, não. Então, primeiro tem isso. Segundo, tem essa sensação de que as figuras de poder, as figuras masculinas de poder sempre puderam tudo e aí acham que seguem podendo tudo e que não há nenhum problema em relação a isso. Então, a gente vê muitas similaridades entre o que o Reino Unido está passando, entre o que o Brasil passa e talvez com menos dados, né? Sim, a gente aqui no Brasil tem menos dados, mas ao mesmo tempo, eu também, se eu fosse voltar a 8 anos, eu não ia saber falar, talvez até por ignorância da minha parte naquele momento, né? De cervejeiras. Aí você começa a aprofundar e aí você vai descobrindo um monte de mulheres incríveis que trabalham no mercado brasileiro, em posições de destaque. Sim, mas ainda são poucas perto de todo o resto. Então a gente ainda tem um trabalho contínuo para fazer. E ela fala também de código de conduta em festivais, né? Que a gente também já tem legislações aqui falando que como o estabelecimento deveria se comportar se uma mulher reportar algum caso de assédio naquele bar, naquele festival, naquele restaurante. Vale lembrar aqui de um evento, o melhor evento cervejeiro que eu fui em minha vida no Brasil, porque o Belgian Beer Week não conta, porque eu fui fora do Brasil. Arrombada. Foi o evento feito por elas, criado por elas, que foi uma iniciativa da Luísa Tolosa, dona da dádiva. Foi um evento irretocável, no qual ela chamou mulheres gestoras dos seus negócios ou cervejeiras que não eram gestoras daqueles negócios, enfim, cervejeiras e gestoras de negócios cervejeiros para participarem. Mais de 50 cervejarias mandaram cervejas pro evento. Um evento onde você via cachorrinho, criança, roda de samba com mulher cantando, não tocou rock o tempo inteiro. Cara, incrível, incrível. Banheiro limpo. Banheiro limpo é um milagre mesmo. Porra, foi sensacional. Então, assim, são iniciativas assim que a gente precisa fazer e nesse começo tem que ser... O evento era aberto, claro, para homens e mulheres, mas o fato de ter sido um evento organizado por mulheres, pensado por mulheres, com soluções que mulheres estavam dando para problemas que elas sentem, estabeleceu um outro grau de segurança, uma outra rede de apoio. Faz total sentido. Sabe? Então, tipo, se a gente conseguir trazer mais olhares femininos para as posições de liderança, de produção, de laboratório, de logística, de entrega, você vai também trazer outras soluções que não estão sendo olhadas ainda, entendeu? Então, é a tal da diversidade, né? Que se fala. Exatamente. Ô, Lud, mas também tem uma coisa. Eu sei que não é sobre cerveja, mas tem um grande amigo meu, Luiz Cavalcante, que ele dizia pra mim, toda vez que eu postava... Eu gosto de fazer review de livro, né? Pra quem não me segue no Instagram, eu gosto de fazer isso. E ele sempre falava assim pra mim, cara, leia mulheres. Leia mulheres. E eu disse, não, eu vou ler o que eu quiser. Se eu quiser ler mulher, eu vou ler o que eu quiser. Mas aí, tu pensa que quando tu
fala sobre livros que mulheres escreveram, com histórias escritas por mulheres, tu incentiva que outras pessoas escutem, principalmente no meu caso como homem, que outros homens também escutem que existem livros escritos por mulheres, que existem livros que podem ser lidos, e aí a gente pode ampliar para o mundo da cerveja, que existem cervejas feitas por mulheres, existem mulheres fazendo cervejas foda. Me lembrei desse evento que tu falou, que tinha uma Barley Wine, uma American Barley Wine, que foi produzida para esse evento, se eu não tô enganado. Eu tinha uma garrafa em casa, até pouco tempo atrás eu tinha ela ainda, eu tomei ela. Então. Aí, acabou. Mas, enfim, por que é importante ressaltar isso? Não é, tipo, ser porta-voz, mas é fazer parte do movimento, né? Sim. É isso. E às vezes quando a gente vai buscar um auxílio numa presença masculina, tem uma correlação justamente com isso. O tanto de importância que a sua voz de um leitor voraz carrega é muito importante. Porque um homem vai falar, poxa, o Henrique indicou o livro da Socorro Racioli, Oração para Desaparecer. Fala, caramba, que legal, vou ler. Aí, de repente, nessa, você foi um replicador de homens que precisavam ler mulheres. Exatamente. Sabe? Assim como leiam autores e autoras negras, porque a gente vai tendo perspectivas diferentes. Senão a gente fica sempre lendo, ou bebendo, ou escutando música através e a partir do nosso viés. E viés, gente, é só viés. E você não vai ser menos homem por apoiar e, na verdade, admirar uma pessoa que tá fazendo muito bem o seu trabalho, gente. É isso aí. Quarta pergunta. No Brasil, nós temos muitas mulheres que são profissionais incríveis trabalhando em diversas áreas do mercado cervejeiro, mas ainda são minoria no seu mercado. Quais você acredita que seriam boas práticas para mudar isso? Na verdade, pensando em como incluir mulheres não apenas no mercado de trabalho de cerveja, mas também no consumo. So, in my opinion, the beer industry has an image problem. Too often people think beer is only for men. And if you look at beer marketing, the imagery that we have, that we promote in most of the beer brands, is mainly men drinking beer. So if you keep doing this, women will never identify themselves as beer drinker, and new generation will still believe that beer is only a drink for men. Just like the fact that most breweries address exclusively a male market is very much a shame, because they just cut themselves from half the population basically. And when we think that, well, at least in the UK it's like that, it's probably like that in Brazil as well, but when we think that's most of the time is the woman that makes the buy decision in the supermarkets, because it's still mainly women that are in charge of the weekly shop in the supermarkets. Well, it's a bit of a shame to not addressing them, not addressing the main buyer in the family. So if we keep, like, if we want to include a woman, and if we want more diversity, we need to be diverse in beer marketing. We need to be diverse on social media, on websites, on the adverts, everywhere. We need to show diversity, to show women, to show people from black queer people, to show also people of color. We need to be diverse as much as we can. Exatamente um bocado do que a gente acabou de comentar. Essa resposta dela para mim é um primor, é um corte absoluto. A primeira hora que eu ouvi e li que ignorar aquilo que a mulher pensa sobre um produto ou fazê-la conhecer um produto é ignorar talvez a pessoa que mais decida sobre as compras de uma família. Novamente, vai ter um monte de gente que vai falar, não, aqui em casa quem faz a compra sou eu. Caralho, não estamos falando de um caso específico, a gente está falando da realidade da maioria da população, entendeu? Então, assim, a gente simplesmente ignorar que existem essas pessoas, e que é uma coisa que eu bato muito aqui no Surra há muito tempo, agora com você, por que a gente está ignorando a carteira das pessoas negras, a carteira das mulheres, a carteira das pessoas gays, a carteira da economia prateada, que inclusive o Henrique está entrando na fase prateada da vida dele, essa barba grisalha. Economia prateada? Ah, isso aqui! Economia prateada. A economia prateada, na verdade, é a galera 55 a 60 a mais. Obrigado por me dar 15 anos a mais de vida. São pessoas que têm um poder aquisitivo teoricamente melhor, estão aposentados ou perto de aposentar e etc. E poderiam ou farão mais custos
baseados no seu prazer, entendeu? Então, por que a gente tá focado na galera de 25 a 45 anos? Não dá, gente. É quem sustenta o mercado hoje? Mas é quem sustenta porque é só com quem vocês estão falando, entendeu? Então, eu achei a resposta dela assim, muito maravilhosa. Dá vontade de recortar isso e passar isso todo dia na TV. Sim, faz total sentido. Mas também tem um ponto, não é e também tem um ponto que é... Eu não sei se tu percebeu isso também, Lud, como percebeu da mesma forma que eu na Europa, quando tu recentemente voltou de lá, né? É que é mais fácil encontrar mulheres mais... Não mais velhas no sentido de, tipo, pessoas velhas, mas com mais idade, assim, na faixa dos seus 40, 50 pra cima, do que pessoas mais jovens nos bares, mulheres mais jovens nos bares. Então, eu não sei se tu percebeu isso. Na Alemanha eu percebi mais isso. Isso foi uma coisa. Mas, realmente a publicidade, apesar de ter se desviado aí nos últimos 10 anos daquele papel de ficar expondo mulheres, é coisa de pouquíssimo tempo, principalmente com a exposição de sexismo que começou a mudar isso. Porque a gente ainda tem cervejaria ainda explorando isso na Europa, na Alemanha, por exemplo. É bem doido esse contraponto, sabe? Assim, a mulher, ela saiu da propaganda da cerveja do marketing no sentido de objeto, entre aspas. Saiu porque existe uma legislação falando que você não pode fazer isso. Só por isso, talvez. Só por isso. Mas ela não entrou na propaganda para dizer, você se enxerga nesse lugar tomando cerveja também, provando também, se sentindo segura, podendo apreciar também. Ou seja, ela saiu para deixar de ser a foto do calendário da oficina, mas ela não sentou na mesa do bar com espaço para conversar, para rir, para falar, entendeu? Para pensarem numa cerveja que seja interessante, para apresentarem. Isso não. Tira a mulher da cerveja, no sentido, tira entre aspas novamente, porque deve acontecer, na objetificação. Agora, não traz ela para dentro do bar para vender para ela, para dizer para ela que esse produto também é para ela, para dar lugar de pertencimento, né? Sem ser aquele rolê de cerveja pra mulher, né? Não, sem ser de cerveja rosa, fraquinha. Exatamente. Entendeu? Sem ser isso. E outra coisa que você falou agora, eu acho que a Bélgica é diferente e eu acho que os países da Europa, os mais antigos, assim, né, com maiores tradições cervejeiras, assim, cara, na Bélgica eu vi gente tomando cerveja adolescente, porque a partir dos 16 é permitido beber na Bélgica, pelo que me falaram. Vi gente jovem bebendo e vi muita gente velha bebendo. Muita gente velha. Homens e mulheres. Muita. Essas crianças velhas, hein? Ó. Tem que... Ó. Enfim, assim, é uma loucura. A cultura cervejeira lá é um negócio bizarro. É muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil, entendeu? Então... Eu não tive essa impressão de que o jovem não tá bebendo, porque eu tive em momentos em que eu tava num bar, em que ele talvez de tarde fosse mais frequentado por pessoas mais velhas, e aí se você vai mais à noite um pouquinho, tá uma galera mais jovem, entendeu? Acho que aí é uma questão de cultura. Eu só queria voltar um negócio sobre a propaganda da mulher, de não objetificar, mas ao mesmo tempo a mulher, ela é sempre aquele pertencendo a um grupo. Não tem o que nem tu falou, tipo, que a Amélie trouxe de reforçar o grupo de mulheres para ir beber. A gente não vê uma propaganda assim ainda no Brasil, né? Grupo de homens, beleza. Grupo de mulheres, E sobre o consumo de pessoas mais velhas, talvez isso sugere um outro programa. Mas quando tu vê a galera carregando tubo de oxigênio pra dentro do bar, e tu vê que tem muito mais bar do que farmácia na Europa, a gente faz uma comparação com o Brasil, que tem muito mais farmácia do que bar, e as pessoas vivem mais tempo, então tem uma coisa interessante aí. Mas também tem uma questão de saúde aí, que também daria um outro programa, mas aí não ia ser um podcast sobre cerveja. Enfim, mas né? A gente que eu gosto de falar. Apoiem o SUS, é só isso. Exato. Então, né? Apoiem o SUS. Bom, partindo para a quinta pergunta, a gente perguntou, você pode nos contar sobre o trabalho de mentoria que vocês realizam no Women in Beer? So our mentorship program has been launched in 2023. We have now welcomed 24 women in our program from all paths of the industry. Brewing, obviously, but also sales, marketing, writing. We had someone who wanted to start a podcast.
We have people work in packaging, in chemistry as well, quality control. It's very diverse. It's like very much addressing all the different parts of the beer industry. So we offer them 3 sessions with a mentor, the dedicated mentor they are paired with. But also learning and networking opportunities. We invite them to a field trip where they can meet in person the other people that's part of their cohorts and like basically build connection, build that network that is so important to develop a career, any branch, basically in any fields. Our program is quite comprehensive. We also pay all the expenses of our mentees when we ask them to come to their field trip, for example, when we ask them to come to their WCT qualification, because we also offer them the level 1 in beer, the WCT level 1 in beer, to make sure that they get advice, obviously, but they also gain knowledge through the program. And we also pay our mentors because, we think that our mentors, and especially women mentors, should not have to give their time for free. So if they spend time with their mentees, we want to make sure that they are paid for it. Eu queria largar o microfone agora e ir embora. Quanto tempo tu vem batendo nessa tecla, Ludmila? Há uns 8 anos, mais ou menos. Pois é. Assim, vamos lá. A gente tem um projeto semelhante, mas com um foco diferente, que é a Michael Jackson Foundation, criada pelo Garrett Oliver, que também, novamente, é dar possibilidades, dar abertura, dar treinamento para que pessoas que não sejam o homem ou a mulher, aqui no caso mulheres, né, mas tipo o homem branco, classe média, que muitas vezes não tem a porta de entrada, não tem nem o dinheiro para poder ter o treinamento, e aqui dar segurança para mulheres serem habilitadas para participarem do mercado de igual para igual. Não é como sempre se fala, né? A corrida já começou com um peso nas costas, né? Essa que é a grande verdade. Sim. Isso aqui é a maneira de tentar minimamente mesmo, porque é um secto muito pequeno de pessoas, tentar dar uma equalizada, né? Que não é a solução final, mas é um ponto de partida. Total. Bom, só para esclarecer, o WCT nível 1 em bebidas, ele é um curso de iniciação, né? Wine Spirit Education Trust. Enfim, então é um curso de iniciação, onde as pessoas vão aprender sobre bebidas e tal. É o primeiro nível, que é para elas terem conhecimento também, né? Adquirirem nessa mentoria conhecimento. E a importância de você estar trocando com alguém que já está no mercado e que vai falar para você sobre as coisas que já passou e armadilhas e soluções, né, desafios e soluções que já atravessou, e fazer esse network, né, da pessoa poder conhecer outras mulheres e poder aí trocar ideia e poder aí de repente ser lembrada para um projeto futuro. Então, eu achei esse programa de mentoria muito legal, eu achei esse programa de mentoria muito inspirador, porque elas pegam realmente várias áreas e colocam à disposição essas pessoas. E pra cereja do bolo máxima do universo ninguém tem que trabalhar de graça. Nem homem, nem mulher, nem pessoa negra, nem homossexual. Ninguém tem que trabalhar de graça, tá? Você trabalhou, você merece receber o que é possível ser recebido, tá, gente? Às vezes você gostaria de receber mais, mas não dá, mas... Enfim, essa talvez seja a cota de contribuição que você dê pro mercado que não tem tanta grana. É tipo, tá bom, eu não vou receber o que eu queria receber, mas eu vou receber o que você pode me pagar. Pra que lá na frente, essa roda vá exponencialmente crescendo, né? No final das contas. Exato. E que possa girar, né? E é um mercado de que, olhando amplamente, sem fazer a distinção aqui, é um mercado que já é fraco, de certa forma, de mentorias, de treinamento. É um mercado meio que cada pessoa tenta trilhar um caminho, tem muitas instituições, lógico, principalmente no continente europeu, tem algumas no mercado brasileiro que são sérias, mas, primeiro, caras, é um treinamento caro para te tornar uma pessoa cervejeira. Lógico, aqui a gente tá falando não necessariamente de que todas essas pessoas que vão participar da mentoria vão se tornar cervejeiras, mas elas vão se tornar aptas a trabalhar no mercado da cerveja. Aí, como a gente já falou, são várias áreas e todas elas são igualmente necessárias para que tu beba o teu copo de cerveja. Mas é um treinamento caro.
é um treinamento que custa, é um treinamento que demora. E aí a gente entra naquele rolê que tu traz várias vezes, né, Lud? Que é como uma mulher que às vezes tem filho, às vezes exerce o papel de cuidar da casa ou de estar ali presente no dia a dia pro filho, ou pra mais de um filho, muitas vezes, né? Uhum. E ainda assim vai, sabe, ter que pagar por um estudo, pagar pra tentar se equiparar, de certa forma, no mercado de trabalho. Então isso aqui exerce... E que muitas vezes começa como um hobby. Muitas vezes, sim. Porque se começa como um hobby, isso tá na tua fila, lá no final da tua fila. Lá no finalzão da tua fila. Agora, se você fala assim, eu estou pretendendo de fato fazer uma transição de carreira, você sabe que você vai precisar investir num curso. E aí, o interessante é que, para você trabalhar com cerveja, vou trabalhar com cerveja, eu não vou ser cervejeira, eu não vou ser juíza, eu não vou ser sommelier para fazer carta, mas eu vou trabalhar na rede social. Você precisa entender sobre cerveja. Total. Né? Não adianta, eu vou trabalhar na administração. Você precisa entender das peculiaridades e particularidades de tributação, emissão de nota, da parte de bebidas, da parte de cerveja. Então não tem jeito, você tem que saber sobre o tema para poder trabalhar nele, mesmo que não seja. Porque eu fiz sommelier, porque eu mestre em estilo. Tá bom, isso é a porta de entrada do negócio, entendeu? Então eu acho que é assim, eu fiquei maravilhada com esse projeto de mentoria. Adoraria fazer parte, ser mentorada e ser mentora de alguém no que fosse quesito podcast e falar besteira, que isso eu faço bem. Não, sério, eu adoraria, assim, se alguém ouvir esse programa e quiser, vamos juntar força e criar um grupo de mentoria, cara, isso pode ser muito legal, isso pode atrair outras mulheres para participarem do mercado e que estão precisando dessa mãozinha. Vamos puxar, bota todo mundo aqui, vamos, sabe, tentar fazer o lance girar. Total. Eu achei muito legal. Pergunta 6. A Woman in Beer consegue estar próxima da indústria cervejeira para influenciar em decisões e apoiar iniciativas? So, yeah, we are trying to stay close to the beer industry and to try and influence decision. Breweries or trade organization often ask us to come and talk about what we do in our community, in our organization, but also how can breweries and other organization can be more inclusive. So we often come and give them like concrete advice, practical advice to be more inclusive. We are trying to communicate about those best practice around inclusivity as much as we can, because we believe that it's completely key to increase diversity and inclusivity in the industry is giving breweries and organizations practical advice that they can start in the brewery to increase diversity of gender, but also to be more inclusive with the people with disability, with people who need specific needs, people that are neurodiverse, for example, and to make sure that the talents that work in the industry are like working in a good workplace. Então, assim, é bem legal quando você tem a oportunidade de repente, fazer uma consultoria para uma cervejaria que, de repente, está tentando olhar para dentro da sua cultura e ver, será que eu estou fazendo o que eu posso fazer? Às vezes, primeiro você vai lá, abre indústria no sonho, papapá, não sei o quê, e faz do jeito que dá. Quando você começa a galgar, você fala assim, será que de repente, eu não podia estar alcançando mais pessoas se eu tivesse mais visões? Mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, neurodivergentes. Então, se você consegue fazer uma consultoria de quem está olhando de fora, pode ser muito legal. Então, é um trabalho também que o grupo delas realiza, porque tem muitos olhares, tem profissionais de várias áreas do mercado fazendo isso e podendo trazer esses insights, que é muito valioso, muito valoroso. Então, cada resposta que eu ouvia dessa mulher, eu falei, meu Deus, socorro. E tem uma parte importante também, né, que elas têm a disponibilidade, mas tem também o lado das organizações, de quem representa essas organizações, de escutar, né, de aceitar, de estar próxima. Não é simplesmente uma pessoa falando ao vento. Alguém tem que estar escutando, estar aberto ou aberta para fazer mudanças.
Que eu acho que isso também é uma parte importante, porque essas pessoas que estão dentro do Women in Beer, essas mulheres, elas vão dar muitas dicas, por assim dizer. Dicas é o mínimo, né? Mas precisam ser aceitas, precisam ser implementadas para que realmente surta um efeito, né? Então é uma via de duas mãos. Sim. 7ª pergunta. O Women in Beer tem várias ações. Tem festival, mentoria, grupo e premiação. Como é que funciona a captação de recursos para tirar todos esses projetos do papel? Captação de recursos e dificuldade temos por aqui também. So we are lucky to have sponsors who have supported us since the very beginning. We have big mountain companies or hops companies like Crisp, Simpsons, Barta, Six, or even Yakima Chief that have supported our initiative or festivals, but also mentorship program and our inaugural awards coming later this year. We also have a Patreon where people can subscribe every month to give us like as little as £2. And we also have received funding from big trade organization in the UK. Então, que bom que elas conseguiram essa proximidade, que as empresas viram valor no que elas fazem, porque realmente o mercado de cerveja, a gente tem uma dificuldade dessa questão de apoio. Nós temos quantos anos já, Lud, de jornada aí? A gente sabe que muitas vezes, principalmente no mercado brasileiro, a gente tem um sofrimento aí para conseguir apoio, para fazer as iniciativas. E aqui, como a gente tá falando de uma comunidade muito específica, tu vê nomes grandes, a gente tá falando da Barthaus e Yakima Chief, são talvez as duas maiores, ou pelo menos entre a top 5 distribuidoras de lúpulos do mundo. Sabe? São empresas grandes e elas estão validando, de certa forma, essa iniciativa. Importantíssimo, sabe? Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção na resposta dela, para além de ter essas empresas, é que ela começa a resposta dizendo que elas tiveram sorte, porque elas tiveram fundadoras e apoiadoras que deram esse suporte desde o início. Ou seja, muito possivelmente, mulheres já da indústria, que já tinham capinado esse caminho e que talvez tivessem algum poder de decisão dentro dessas grandes empresas que a gente citou, foram determinantes para que elas pudessem falar assim, ó, vai acontecer um projeto feminino assim, assim, assado, isso é importante e eu quero que a gente conduza dessa maneira. Que é um pouco de umas coisas que a gente já falou aqui, que, por exemplo, hoje eu tô aqui e tenho a possibilidade de ter esse palco, esse microfone na mão. Se eu não sentar aqui para falar sobre questões femininas, se eu não sentar aqui para dar palco para outras mulheres poderem aparecer e trazer as suas mensagens e contar seus sucessos, as suas dificuldades, eu tô fazendo completamente errado a missão que eu posso realizar. Se eu não tiver num lugar de possibilidade de ajudar e não ajudar, eu tô fazendo completamente errado. Então eu acho que tem um pouco disso também que a gente precisa construir aqui no Brasil com as mulheres, e temos algumas mulheres já em posições de decisão e comando para chamar para si, para ajudar a tirar projetos do papel, né? Então, eu acho que tem um pouco essa coisa da pegadinha. E aí a gente precisa ser um pouco mais... Você começou o papo falando sobre isso, que a gente é pouco unido, de uma maneira geral. De uma maneira geral, como as comunidades são um pouco comunitárias. Entendeu? Eu vou dizer que a mulher tem um degrauzinho a mais, porque muitas de nós fomos ensinadas a disputar entre si, porque você queria ser a mais bonitinha para chamar atenção. Então você, sabe? Então assim, é uma coisa meio louca que incitam a competitividade entre as mulheres, quando na verdade, cara, eu quero que as mulheres cresçam. Se eu puder elogiar uma pessoa, uma mulher que eu admiro, independente dela me conhecer, eu vou querer fazer isso, entendeu? O que eu já mandei de mensagem pra presidente do Palmeiras, você não faz ideia. O dia que essa mulher me notar... Você é incrível, Leila, você é foda. Mas é isso, eu faço isso com as mulheres que eu admiro, que eu sabe? Então, enfim. Eu sempre me esqueço da tua faceta boleira. Sempre me esqueço disso. Não, mas acho que é a única mulher presidente de um time gigante, campeão brasileiro, acho sim. Multicampeão. Olha que coisa linda. Acho que nos Estados Unidos também tem uma mulher que é presidente. Acho. Nos Estados Unidos deve ter, e se não me engano, é a mulher, posso estar falando uma besteira muito grande, me corrija se eu estiver errado, faz parte, o quarterback do Kaiser Chiefs, ela jogava futebol, e aí quando o cara ganhou
zilhão, comprou um time de futebol pra ela. Então talvez ela seja a presidente do clube dela. E tudo bem também, tá, Brasil? Tem esse negócio aí porque é presidente do clube, porque o marido comprou, foda-se. Ela tá em casa ajudando a fazer filho, a cuidar dos filhos e tal, não sei o que. O cara falou, pô, agora tá na tua hora aí, vai lá, faz o teu nome. Dinheiro é deles, gente. Porra. Pergunta 8. Queremos saber tudo sobre o primeiro Women in Beer Awards. Você poderia falar sobre as categorias de premiação? So yeah, the awards are our latest project, and I'm very, very excited about it. We have 10 categories covering all parts of the industry, from brewing to supply chain, and from communication to hospitality. We are trying to cover very much like all the different bits that makes our industry. So the idea was to highlight the fantastic women who shaped the beer industry, again, in order to create vocation, but also to recognize their fantastic work. We want women to be more proud of what they do. It's something that is very common. I often hear a lot of women saying, "Oh no, I'm not good enough to pretend to win awards." Like absolutely fantastic and talented women that are telling me that, and I'm just like absolutely puzzled. So, well, you are. But, well, I would say imposter syndrome is something quite common with women. So the award is also to work a bit on that and to like encourage them to, well, putting themselves out there for awards. First for Women in Beer Awards, but also maybe for more traditional awards after that. É muito importante essa história. Quando a gente fala de representatividade, a gente já falou sobre isso por aqui, e eu lembro de ter conversado com a Ingrid, que já esteve no Braçagem em 2 programas falando do Braçando com Estilo, e eu falei pra ela, cara, do jeito que você tá ganhando medalha, a Mariana Maranho e outras, tantas mulheres, a galera da NOI, que também tem a Iris, do jeito que vocês estão ganhando prêmio, produzindo cerveja incrível e tal, não sei o que, daqui a pouco vai chegar uma criança e vai falar assim, eu quero ser cervejeira, com 10 anos. Porque elas estão olhando e descobrindo que é possível escolher essa profissão também, porque elas estão se vendo nesse lugar, né? Assim como depois da Marta, jogadora de futebol, a quantidade de mulheres que descobriram que poderiam jogar futebol, assim como tantas outras profissões que muitas mulheres tiveram que chegar onde era tudo mato e começar. Então a premiação é muito legal porque dá visibilidade. Aqui no Sul a gente fez por 2 anos consecutivos o Lúpulo de Ouro. Foi muito legal fazer. É muito divertido produzir. A gente produziu umas medalhas muito bala. A do primeiro ano era triste. A do segundo ano era muito legal. Leandro falou que eu gastei todo o orçamento do prêmio com medalha, mas a gente acabou conseguindo, de fato, premiar cervejarias que eram lideradas por mulheres. Melhor sommelier era mulher. A gente teve, assim, muita premiação legal. Então, se imagina conseguir fazer um negócio desse no nosso mercado, que legal que não ia ser, sabe? E nesse começo tem que ser uma coisa bem excludente mesmo, o prêmio para as mulheres do mercado. Enfim, quem sabe um dia. Aí residem várias coisas, né? Primeiro, ainda sobre a questão do futebol, por mais que eu desconheça o mundo futebolístico, né? As premiações e tudo isso também fizeram com que televisão aberta e muitos outros meios de comunicação começassem a mostrar o futebol feminino também. Uhum. Que era totalmente excluído de outros meios de comunicação, dos meios de comunicação em geral, né? Era de certa forma, um esporte marginalizado na definição da palavra, né? Marginal. Uhum. Uhum. E eu acho que aqui também tem uma coisa, Lud, que eu não sei se tu me validaria nisso, que é o fato de tu ter uma premiação específica para mulheres, talvez sirva também para mostrar para pessoas que talvez nunca se candidatassem a um outro prêmio que vá competir com homens, porque acha que não consegue. Porque acha que não é tão boa, aí por N motivos que tu já trouxe na nossa conversa e em outras conversas que a gente já teve. Uhum. Que é a questão até da síndrome de vira-lata, né?
por... Sim, síndrome da impostora. Da impostora, exatamente. Impostora, enfim. Sim. O mesmo sentimento de que, tipo, eu não posso. Eu não me valido ou eu não sou boa o suficiente pra participar. Começar nesse âmbito onde eu estou entre iguais e disputando entre iguais, talvez reforce, dê visibilidade também pra outras premiações que talvez nem saberiam da existência daquilo ali. Porque isso aqui gera... Querendo, tipo, por mais que... mas é uma coisa específica. Isso aqui vai gerar posts, isso aqui vai gerar notícias. Tem o Plantão Cervejeiro pra falar sobre isso. Tem mulheres que vão publicar no Instagram ou vão republicar isso de alguma forma. Gera awareness, gera conhecimento sobre aquilo ali. E isso vai fazer com que, sei lá, o João das Couve, que organiza lá o Great American Beer Festival e vai fazer uma premiação, talvez essa pessoa que deveria ter um reconhecimento, sabe? Porque ela foi premiada uma premiação específica. Ou quem sabe, abrir categorias no Great American Beer, por exemplo, como você deu exemplo. Bom, esse ano a gente vai ter categoria da melhor cervejeira do ano. Talvez. Categorias específicas no começo. Entendam que isso não é a solução. Sim. Não é a solução perfeita mas é uma das tentativas de dar mais visibilidade. E, gente, aqui a gente tá falando porque a gente tá conversando com a Amélie. Uhum. Mas aí teria outros 1000 coisas. Cervejeiros e cervejeiras pretas. Nós estamos falando de outras pessoas que também precisam ter o mesmo nível de reconhecimento. Uhum. E só que, como o Lud sempre fala, a corrida já começou... ela começou atrasada nessa corrida, né? Essa que é a verdade. Sim, total. É muito impressionante e eu acho a ideia do prêmio genial. Eu acho que a história do reconhecimento tem. E só um adendo sobre a história da síndrome da impostora. Tem uma pesquisa que foi divulgada pelo LinkedIn há alguns anos atrás, falando que um homem olha uma vaga de emprego no LinkedIn e se ele tiver 50% das habilidades, ele vai se candidatar para aquela vaga porque ele vai dar o jeito dele. Porra, ele é foda. A mulher, se tiver todas, ela fala... isso não vai dar pra mim, não. Esse horário, não sei. Porque acha que não consegue, porque não... Entendeu? Então, tipo, é isso. A gente é muito massificado pra qual comportamento. Você vai ter filho, vai ficar um tempo fora do trabalho. São muitas coisas que estão conectadas aí e que fazem com que a gente fique se depreciando. E é bom iniciativas que ajudem a gente a se olhar de uma maneira mais carinhosa. Então, total. Sensacional. E aí, gente, pra encerrar nosso papo, né? A gente perguntou. Por favor, mande um recado pros nossos ouvintes, né? E a gente espera que um dia a gente possa receber aqui a Amélie no Brasil, né? Quem sabe? Well, the beer market is changing. I would say that if we want to keep up with the beer market and how it's evolving with new customers entering the market, it's very much diversity is very much key. We need to get more women on board as beer drinker, more young people, but it's mostly by women accessing a managerial role and changing the vision that we have of beer that will get more diversity of drinkers. So it is very important to make sure that we support the women who work in the industry and we help them make a big career, like a successful career in the industry. Well, yeah, I really hope I'll come visit one day, and even it would be amazing to start a Women in Beer chapter in Brazil, maybe. So yeah, let's keep in touch. Entendam, a gente fala sobre saturação de mercado, a gente fala sobre big players tentando novas iniciativas, tudo isso, mas existem quase que 50% de pessoas que não estão bem inseridas ou que não estão sendo representadas e que não estão aqui falando somente de consumo, talvez, né? Que não estão aqui e, tipo, que a gente deveria, ou melhor dizendo, que seria importante para a cena cervejeira, aí em todos os aspectos, consumo, produção como hobby, tudo isso. E que a gente ainda patina, mas patina feio. Eu concordo com você plenamente, concordo com ela plenamente. A gente tem que incentivar
a diversidade, a gente tem que trazer pessoas mais jovens, a gente precisa rejuvenescer a cena, mas também não é rejuvenescer a cena para excluir, né, fazer etarismo. A gente acabou de falar aqui da importância de todas as pessoas da comunidade, de todas as pessoas que compõem esse mercado, participarem dele, comprando, consumindo, vendendo, trabalhando, ganhando dinheiro, gastando dinheiro. Então, é um pouco isso, né? Se a gente entender que se todo mundo botar uma moeda, não precisa você colocar 40 moedas num latão de Neipa sozinho. Se organiza, como eu disse lá no início, né? Se organizar direitinho e todo mundo se respeitar, funciona. É isso aí. A gente, quando for divulgar esse programa, vai trazer mais informações sobre o Women in Beer para todo mundo que quiser acompanhar. A premiação acho que acontece agora em outubro ou novembro, mas a gente vai trazer essas informações aqui. Se a gente tiver algum ouvinte no Reino Unido e quiser dar um alô no privado, ou no Spotify, ou no Instagram, vamos conversar. Eu boto você em contato com a Amelie, porque eu acho que pode ser muito legal. Esse intercâmbio é sensacional. Henrique, você tem algo mais a completar? Eu queria um capítulo, realmente, eu queria esse nível organizacional aqui no Brasil. Em vários aspectos. E também nesse aspecto. Bom, eu fico com sentimentos misturados em conhecer e transmitir informação sobre a existência de um grupo como o Women Beer. Fico feliz em ver tantas mulheres unidas se ajudando e tentando fazer mais pela inclusão de outras mulheres no meio cervejeiro. E, ao mesmo tempo, eu fico triste que ainda seja necessário esse tipo de ação. E fico mais triste ainda em pensar que a gente não tem esse começo desse grupo aqui. Vamos deixar a Lud menos triste e vamos fazer nossa parte para essas engrenagens girarem mais rápido. Porque elas estão girando a custos enormes, mas quanto mais gente girando, melhor, gente. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem uma sugestão de pauta e convidados, mande e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. É isso. Até semana que vem. Até. Se você não estiver bebendo na Bélgica. Não posso garantir. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.